E aí, galera? Beleza? Seguinte, o que está acontecendo nos 60 na estrutura dos 60 minutos do índice, do Nasdaq e no S&P? O que está acontecendo nesse topo com os três índices? Isso é importantíssimo porque quem tem posição, inclusive quem tem posição comprada em ações, tem que ficar de olho nesses três ativos, certo? E para quem opera no day trade ou swing trade também. O que está acontecendo nos 60 minutos do índice? Vamos lá? Segunda-feira passada, dia 5, ganhamos força relativa para cima. Quando o preço ganha a 9 dos 60, ele se constrói para cima. Você está vendo? Ganha força relativa para cima. Não é construção. Ele ganha força para cima. E ele fechou aqui. Dia 6, ele já abriu em gap de alta. E foi embora para cima. Fez um novo topo, dia 6, às 11 da manhã. Só que das 11 da manhã até o fim de tarde, ele andou de lado. O que isso significa? Topos descendentes. O que é isso? Posição, defesa de posição vendida. Aí eu marquei esse topo. Beleza? No dia 6. Então ele já estava mostrando fraqueza para gente. Dia 7, bateram forte no índice. E a gente perdeu quem? A 9 dos 60. A gente não ganhou a 9 dos 60 aqui? E viemos até esse topo? Aqui a gente perdeu a 9 do 60. Perdemos a força relativa. E ele desceu. Ele fez um novo fundinho. E nesse mesmo dia, ele tentou se construir. E tentou ganhar 9 e fechou aqui. Né? Ele fechou abaixo da 9. Tá? Então, ele continuou com força relativa para baixo. Dia 8. O que aconteceu? O índice abriu para baixo. Esse candle é positivo, mas ele veio até aqui. Ele era negativo. E ele virou o bico para cima. As melhores compras são nos candles negativos. Eu vou explicar por quê, tá? E vou explicar por que ele voltou para 9 também. Ou seja, depois eu explico. Ele ganhou força relativa aqui, ó. O preço. E começou a construção para cima. Em nenhum momento ele perdeu a 9, ó. Tá vendo? E dia 9, não é? Ele ganhou de vez com força a construção para cima. A força relativa para cima. E foi tentar se construir de novo aonde, gente? Ele tentou se construir nesse topo anterior. O que tinha acontecido nesse topo anterior? Tivemos uma defesa de posição vendida. E aqui houve defesa de posição vendida também desse topo. E a gente acabou perdendo no final do dia, né? A 9. Então a gente perdeu a força relativa aqui e fechamos o dia nessa região, tá? Então a força relativa aqui é para baixo, beleza? Agora, por que será que defender essa posição? Duas vezes, uma aqui e duas aqui. Gente, aqui, gente, eu gosto de marcar para operar, tá? Vou mostrar o que eu faço. Tá vendo esse quadrado aqui? Isso aqui é posição vendida do dia 5 de dezembro. Tá?
Aqui tem muito vendedor. Muito vendedor. Haja vista a defesa aqui e a defesa aqui. Fábio, o que é esse dia aqui? Dia 5 de dezembro. Isso aqui é o topo do Flávios Day. O dia que o Flávio disse que ia concorrer à presidência da República. Entenderam? Foi o dia que o índice desceu 7.000 pontos. Tá? Beleza? Então tá, agora vamos falar de construções. Qual que é a primeira construção para cima e para baixo? É com a 13. Aqui a gente ganhou a força relativa e ganhou também um leque de construção para cima. O primeiro leque de construção para cima no índice foi aqui, no dia 5. Tá vendo? Então, primeiro leque de compra. Quando que a gente perde o leque de compra para cima? Quando ele vira o bico e se constrói no primeiro leque de venda. Tá vendo? Então aqui a gente perdeu a força relativa e a gente perdeu o quê? A 13. A 13 é o primeiro leque de venda e o primeiro leque de compra. Ou o primeiro leque de compra de novo aqui, tá vendo? Então aqui sinalizou de novo a construção para cima. Por quê? Porque a gente ganhou a 13. A 9 ganhou a 13 aqui. Quando a 9 ganha o primeiro leque, é força para cima. Entenderam? Ah, e qual que é o segundo leque de compra e de venda? O segundo leque de compra e de venda é a 34. O que a gente ganhou aqui? A gente ganhou a 9, a gente ganhou a força relativa. Só que a gente ganhou uma construção no primeiro e no segundo leque. A gente ganhou muita força para cima aqui nesse dia. Então a gente ganhou o primeiro e o segundo leque de compra para cima. Olha o dinheiro aqui, gente. E aqui para baixo, perdemos o leque perdemos a força relativa, perdemos o primeiro leque de venda. Vai lá na 34, veio. E perdemos a 34. Kodama, e quando a gente perde a 34, vai para onde? Vai lá na 72. Vamos lá. 72. Tá vendo? Veio na 72. O preço veio. Só que o que não aconteceu aqui? A gente não perdeu o primeiro leque de venda e perdemos o segundo leque de venda? A 9 não conseguiu ganhar o terceiro leque de venda. Agora eu vou explicar por que ele ganhou a força relativa aqui. Sem a 9, gente, não vai. Esse candle desse dia, ele podia ter descido mais. Mas enquanto ele podia ter descido para onde... o preço ele pode ir para onde ele quiser. Só que uma coisa é o preço ir. E outra coisa bem diferente é o preço se construir para baixo. Houve construção de 9,72? Houve? Não. Por isso que eu falei que quando esse candle era negativo, deu compra. As melhores compras são nos candles negativos. Ele virou positivo para buscar a 9, galera. Porque sem a 9 não vai. E se for sem a 9, volta lá na 9. Ele voltou. Entenderam? E nessa volta para 9, ele virou o bico para cima e a gente ganhou o primeiro e o segundo leque de compra. De novo. E ele foi para onde? Ele foi para a região. Testar a região anterior. Entenderam? Agora, é o seguinte. O que a 9
o que que a 9 não pode, o que que não pode acontecer? Qual que é a segurança para a gente continuar se construindo para cima? A maior segurança aqui é para essa primeira 9. Tá? Essa 9 é a 9 do semanal. Gente, enquanto o preço estiver acima, o preço estiver acima e não houver cruzamento também, né? Estiver acima da 9 do semanal, a construção, gente, não é a construção, a força relativa é para cima. Enquanto o preço dos 60 minutos estiver acima da 9 do semanal, a força relativa é para cima, gente. Então a grande segurança é essa 9 do semanal. Haja visto o que aconteceu aqui. Tá vendo? E como que a gente perde? A gente perde se a 9 do 60 cruzar a 9 do semanal. Entenderam? Ó, a 9 do semanal aqui. Não cruzou. É para cima. Não cruzou. É para cima. Entenderam? Temos também a 9 do diário. Temos. Vamos ver onde ela está. 9 do diário. Mais uma regra. Enquanto a 9 do 60 não perder a 9 do diário, é para cima. Você que não quiser olhar para médias da proporção áurea, olha isso, gente, que maravilha. Olha o beijo que ela deu aqui na 9 do diário. Enquanto a 9 do 60 não perder a 9 do diário, é para cima. As melhores compras são nos candles negativos. Ele era negativo, não houve o cruzamento de 9 do 60 com 9 do diário. Ele virou o bico para cima. Sem a 9 não vai. E se for sem a 9? Volta lá na 9. Voltou. Entendeu? Então, qual que é a maior força relativa nos 60 minutos? Enquanto a 9 do semanal e a 9 do diário estiverem abaixo do preço, a construção é para cima. Se ele vai ter dificuldade para ganhar esse topo, é outra coisa. Tá? Porque é o seguinte, para que a gente fique preocupado com as nossas ações, ele precisa perder a 9 do diário e a 9 do semanal. Não é o preço que perde, é a 9 que ganha para baixo. Se a 9 dos 60 ganhar a 9 do diário, ele vai se construir na 9 do semanal. Se a 9 dos 60 perder a 9 do diário e a 9 do semanal, ele vai se construir nessa região. E quais são os outros suportes ainda de defesa, né? De suporte de defesa, né? Do índice. 305. A gente tem uma média grande aqui. A gente não se construiu na 13, 34, 72. Então a gente ainda tem a 305, que é uma média grande. Ela tá bem grudadinha com a 9 do semanal. Ela, como ela é uma 305 e é grande, ela fala pro preço, sai daqui, vai lá para cima. E aqui embaixo temos uma 610, que é maior que essa ainda. Essa aqui manda para essa e essa daqui manda para cima. É isso, cara. Proporção áurea é isso. Simples assim. Entenderam? Agora, o que está acontecendo com o S&P? O S&P, gente, nessa descida que ele deu, quem que ele não perdeu aqui? Ele não perdeu a 9 do diário. Volta lá para cima. Entenderam? A 305 é outro suporte de segurança. Ela é uma 305. Ela é uma média grande. Ela fala para o preço, vai lá para cima. E outra segurança como suporte, tem uma 610. Ela é maior que a 305.
ela manda o preço para 305 e a 305 manda o preço para cima. O que mais que a gente tem de segurança? A primeira segurança é a 9 do diário. A segunda, em matéria de 9s, é a 9 do semanal. Enquanto o S&P não perder isso, gente, a construção vai continuar forte para cima. Kodama, é o seguinte, e se a 9 do 60 perder a 9 do diário, a 305, a 9 do semanal e a 610? Caixão e vela preta, amigos. Beleza? São importantíssimas. A 610 é a última média da estrutura. Quando o preço, não é o preço, a 9 perde ela começa a se construir para baixo. Porque a força relativa muda. A maior força é para baixo. Nasdaq. Mesma coisa, cara. Desceu ladeira. Quem que ela não perdeu? Ela perdeu a 9 do diário, aqui, nessa consolidação. Mas não perdeu quem, gente? Com a 9. Não perdeu a 305 com a 9. Não perdeu a 610 com a 9. Não perdeu a 9 do semanal com a 9. Então, o carro-chefe é na 9, gente. Não é o preço que perde. O preço, ele pode ir para onde ele quiser. Só que uma coisa é o preço ir. Olha ele voltando para 9. Volta lá na 9. Voltou. Voltou uma vez. Veio de novo, voltou de novo. Sem a 9 não vai. E se for, volta na 9. Voltou. Não houve, em nenhum momento, construção na 305. Muito menos na 610. Muito menos na 9 do semanal. Enquanto o Nasdaq não perder isso, gente, a construção vai continuar para cima. Se vocês estão comprados em ativos americanos, é só não perder isso. Se perder, Kodama, a gente perde todas as duas maiores médias, muda a força relativa para baixo. E a gente perde as duas maiores 9s, que também falam que a construção é para baixo. Não pode perder isso. Se perder isso, caixão e vela preta. Beleza? Valeu, galerinha!